Minha irmã mais nova foi vendida para um milionário. No dia do casamento, ela vestiu o vestido de noiva e nunca mais abriu os olhos. Minha irmã se chamava Mina, Belarmina. Era bonita, era forte, era a mulher mais corajosa que eu já conheci no sertão de Sergipe. O meu pai vendeu ela para um coronel de 57 anos por 200 cabeças de gado e um pedaço de terra seca. No dia marcado para o casamento, a Mina vestiu o vestido branco de renda, deitou na rede, fechou os olhos e foi embora desse mundo para sempre. Ela tinha 21 anos. E quando meu pai descobriu o que aconteceu, ele não chorou pela filha. Ele chorou pelo gado que ia perder. E apontou para mim e disse: "Tu vai no lugar dela." Eu tinha 23 anos e naquele instante virei a novilha reserva do meu próprio pai. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me fazer companhia hoje. Cheguem pra cá. Cheguem pertinho dessa vovó velha aqui, que eu tô com vontade de prosa. Prosa boa. Prosa de verdade. Dessas que fazem a gente pensar, que fazem a gente chorar e rir no mesmo respiro, que fazem a gente olhar para a própria vida e agradecer por estar de pé, por estar inteira, por estar livre. Puxa aquela cadeira, senta aqui do meu lado, que essa história é longa, é pesada, mas é necessária. É história que precisa ser ouvida. É história que precisa ser contada. E eu, meus queridos, passei 50 anos guardando ela dentro do peito. Chegou a hora de soltar. Meu nome é Francisca, Francisca Ribeiro de Alencar. Mas ninguém me chama assim não. Todo mundo aqui me conhece como Dona Chica. 74 anos, meus amores. 74 anos de sol quente, de seca braba, de poeira vermelha de sertão, de choro engolido na calada da noite e de alegria conquistada no braço, no suor, na teimosia de mulher que se recusa a morrer sem viver primeiro. 74 anos de nó na garganta, nó no peito, nó na linha do macramê que eu faço toda manhã aqui nessa varanda. E cada nó, meus queridos, cada nó dessa vida tem uma história. E a que eu vou contar hoje é a história do nó mais apertado, mais dolorido, mais difícil de desfazer. Mas que no final mesmo, lá no fundinho, virou o nó mais bonito de todos. O nó que segura tudo junto. O nó da liberdade. Nasci e moro aqui em Poço Redondo, Sergipe. Alto Sertão Sergipano. Terra de Lampião, terra de Xique-Xique e Mandacaru. Terra onde o sol é tão forte que racha o chão e faz a gente andar com o olho apertado de tanta claridade. Terra onde a chuva é promessa que nem sempre Deus cumpre, mas quando cumpre, meus queridos, é festa. É o chão rachado bebendo água como criança com sede. É o capim verde nascendo da noite pro dia como milagre. É o rio enchendo e o gado mugindo de contente e a gente saindo para fora de casa para sentir aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais gostoso que existe nesse mundo. Terra dura. Terra que castiga. Terra que ensina a gente a ter couro grosso por fora. Mas por dentro, a gente do sertão é mole que nem queijo de coalho fresco. Macio, salgadinho, cheio de gosto, cheio de sentimento guardado que só sai quando a confiança é grande. E eu confio em vocês. Confio que vieram aqui com o coração aberto. Então vou abrir o meu também. Vocês me encontraram aqui na minha varandinha, sentada nessa cadeirinha de palha que já tem mais idade do que muito neto meu, trabalhando no meu macramê. Tão vendo esse painel aqui que eu tô fazendo? É um painel grande, desses de pendurar na parede da sala. Linha de algodão cru, grossa, cor de areia do sertão, que eu compro no armazém do seu Tico ali na rua de baixo. Eu vou trançando, vou dando nó, vou puxando fio, vou cruzando linha com linha e o desenho vai aparecendo devagar, devagar, como história que a gente vai contando aos poucos e só no final a pessoa entende o tamanho do que ouviu. Macramê é assim, sabe? É paciência com as mãos. É fazer nó atrás de nó, fio atrás de fio. Sem pressa, sem atropelo, sem querer pular etapa, até que aquele monte de linha bagunçada, enrolada, sem sentido, vira uma coisa bonita, organizada, com desenho, com forma, com propósito. A minha vida foi igualzinha a esse macramê, meus queridos. Um monte de nó, de dor, de sufoco, de medo, de escuridão, que no final, depois de muita mão trabalhando, muito suor caindo e muita fé sustentando,
virou alguma coisa que eu posso olhar e dizer: ficou bonito. Doeu demais. Mas ficou bonito. Eu aprendi a fazer macramê já velha, viu? Depois dos 60 anos. Antes eu fazia renda de bilro, que é tradição sergipana antiga, artesanato fino, delicado, que precisa de olho bom e mão firme. Mas o olho já foi ficando cansado, a vista já foi embaçando e aquele fio fininho da renda eu já não enxergava direito. Então passei para o macramê, que é fio grosso, nó grande, trabalho que a mão faz quase sozinha mesmo com a vista fraca. E sabe o que eu descobri, meus queridos? Descobri que gosto mais. Gosto mais porque o macramê é honesto. O nó é firme. Se tá bonito de verdade. Se tá torto e todo mundo vê. Não tem como esconder erro. Não tem como fingir, igual a vida. Quando a gente para de fingir que tá tudo bem, para de esconder as tortuosidades, para de disfarçar os nós maldados, a coisa começa a ficar bonita de verdade. Bonita de um jeito que só a verdade permite. Eu faço macramê todo dia de manhã, aqui nessa varanda, com o sol ainda manso, antes do calor brabo do meio-dia, que no sertão de Sergipe é de derrubar boi. Coloco minha cadeirinha aqui fora, penduro o painel no prego da parede, ponho o café coado no pano do meu lado. Café preto, forte, amargo, do jeito que sertanejo gosta, sem açúcar, sem frescura, puro igual a gente daqui. E vou trabalhando. As vizinhas passam e dizem: Dona Chica, tá bonito esse aí, mas hein? Eu agradeço, mostro o progresso, explico o desenho que tô fazendo. Às vezes paro para dar comida pros meus gatos. Tenho 3. O Valente, que é malhado de preto e branco e briguento que só. A Pretinha, que é toda preta e manhosa, vive se esfregando na minha perna. E o Miúdo, que é cinzento e pequenininho e apareceu aqui num dia de chuva e nunca mais foi embora. Os 3 apareceram cada um num dia diferente, sem convite, sem aviso, e ficaram. Igual gente boa, chega sem avisar e faz morada no coração da gente. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da Dona Chica? De manhãzinha bem cedo com aquele cafezinho quente? Depois do almoço naquela preguiça gostosa que dá vontade de deitar na rede? Ou já de noitinha, quando o dia vai embora e a gente se recolhe para dentro de casa para descansar o corpo e a alma? Eu sempre leio todos os comentários, viu? Todos. Um por um. Com meu óculos de grau e muita paciência. E fico tão feliz mesmo em saber de onde vocês são. De que cantinho desse Brasilzão enorme e bonito vocês tiram um tempinho precioso do dia para ouvir as histórias dessa vovó do sertão. Me conta, tá bom? Deixa aqui o nome da sua cidade e a hora que você está assistindo. Vamos criar uma corrente de carinho, uma corrente de gente que se importa, de gente que escuta, de gente que acolhe quem precisa de um abraço. E se vocês puderem, meus amores, meus tesouros, deixa aquele like no vídeo que ajuda demais essa vovó aqui a continuar contando as histórias que precisam ser contadas. E se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder nenhuma conversa nossa, nenhuma prosa nova. Cada inscrição é como um abraço apertado que vocês me dão através da tela. E essa vovó aqui precisa de abraço, viu? Sempre precisou. Agora deixa eu contar para vocês por que essa vovó tem esse olho assim. Esse olho que brilha de alegria quando vê neto correndo pela casa, mas que tem uma sombra lá no fundo que nunca vai embora, que nunca apaga, que tá ali grudada como cicatriz que a gente esconde, mas não esquece. Porque tem história que a gente conta rindo por fora e chorando por dentro. Que a gente narra com a voz firme, mas com o coração tremendo. E a minha história, meus queridos, começa bonita, passa pelo inferno mais escuro que vocês podem imaginar e termina aqui, nessa varanda de casa caiada, com linha de macramê na mão e sol de sertão na cara. Mas o meio, o meio é pesado. O meio é de derrubar qualquer um. E eu preciso contar o meio para vocês entenderem por que o final é tão precioso. Porque cada manhã de macramê nessa varanda vale ouro. Porque cada café coado nesse pano é uma vitória. Tudo começa com a minha irmã, a Mina, Belarmina, a mulher mais bonita e mais corajosa que o sertão de Sergipe já viu nascer.
e que partiu desse mundo de vestido branco no dia do próprio casamento, porque ela preferiu ir embora para sempre do que ir para o altar com o homem que meu pai escolheu para ela. Mas antes da mina, antes do coronel, antes do vestido branco e do silêncio mais pesado da minha vida, eu preciso contar do começo. Do começo mesmo. Da família, da casa de taipa, do meu pai. Meu pai, meus queridos, se chamava Josué. Josué Ribeiro da Cruz. Vaqueiro e pequeno criador de gado aqui em Poço Redondo, Alto Sertão Sergipano. Homem do sertão bruto, bruto de verdade, daqueles que a cara parece feita de couro curtido de tão queimada de sol, que as mãos são de corda e faca, que o chapéu de couro é parte do corpo tanto quanto o braço ou a perna. Homem magro de sol, magro de osso, 1,75 m de altura, ombro largo, passo firme, olho pequeno que media tudo e todos como quem avalia gado no pasto. Tinha 30 cabeças de gado, um pedaço de terra seca que mal dava capim na seca e que virava um tapetinho verde quando a chuva vinha, e 6 filhos para alimentar, vestir e criar à sua maneira. E a maneira dele, meus queridos, era a maneira do sertão daquele tempo. Mão pesada, voz grossa, ordem que não se discute, palavra que é lei. Na cidade, todo mundo chamava ele de seu Josué, homem de respeito. Tirava o chapéu de couro para cumprimentar o vigário na porta da igreja, apertava a mão com firmeza na feira de gado, falava pouco e falava sério, pagava o que devia e cobrava o que lhe deviam. Homem de palavra, diziam, homem de honra, homem de bem. Era o que a cidade via, era o que a cidade acreditava.